Continuidade à nossa série sobre discípulos e a grande maioria... Minha esposa, uma benção. Ela falou que quem não trouxe presente pode fazer um piquezinho, abençoa o Juarildo, de alguma forma, né? Mas que a gente possa abençoar ele, não só de palavras, mas com as nossas vidas. Então a gente vai continuar a nossa série sobre discípulos e eu ia falar, quem me conhece sabe que normalmente, certamente antes da palavra, eu compartilho algumas coisas, porque a palavra eu já estava escrevendo desde que na reunião do presbitério nós conversamos que esse seria o próximo tema, eu já estava escrevendo. E aí, claro, conforme eu vou vindo nos cultos e Deus vai falando, usando a vida do Tiago, da Gil, das pessoas que vão compartilhando esse tema, eu vou agregando aquilo que Deus tem falado, né? Porque Deus vai trazendo outras perspectivas de um mesmo tema. Às vezes a gente pode pregar a mesma passagem bíblica e você vai saber que Deus vai usar nossas vidas de formas diferentes e pontos de vista diferentes, porque é a graça de Deus, né? Mas aí, só no louvor hoje, das canções que nós cantamos, eu anotei umas coisas assim, sabe? Só das canções. Quem lembra que a gente cantou Agita as Águas Paradas? E eu anotei, discípulo de verdade pede essa agitação, né? Porque se em algum momento você reconheceu que tua alma está parada demais, tem alguma coisa errada, ao invés da gente se acostumar com essa sensação, com essa apatia, sabe? Com essa passividade, a gente clama, fala, Deus, eu preciso que o Senhor agite aqui, porque água parada não presta, né? Quem estuda sobre a ideia biológica, digamos assim, do Mar Morto, vocês sabem disso? Mar Morto não tem vida, né? Não é só o nome, não é de enfeite. Mas é porque é parada, a água parada, não compartilha com ninguém, sabe? Então, nessa canção eu anotei isso e anotei que na frase seguinte a gente fala, invade a minha escuridão aonde me escondo. Tem que ter coragem para fazer essa oração. É sério, assim, ó. Primeiro tem que reconhecer que tua vida muitas vezes pode estar parada e que tem uma escuridão ainda em você e clamar por isso tem que ter coragem, porque muitas vezes, não sei se você já ouviu alguma pessoa que ela, sei lá, nova convertida, acabou de caminhar com Jesus e tal, ela está começando, daí ela usa uma frase assim, ó, ai, quanto mais eu oro, mais a assombração aparece, porque agora que eu vim para Jesus, parece que minha vida ficou difícil. Falei, querido, só acendeu a luz, já estava uma zona, só que você não enxergava. Tua vida era uma bagunça antes, só que você acha que é agora, que começou a caminhar com Jesus, que ficou difícil. É porque você tem que negar a sua vontade, fazer a dele agora, você estava acostumado a fazer do teu jeito a vida inteira, daí agora caminha com Jesus, ficou ruim. Agora que ficou bom, mas se você estivesse num quarto escuro se batendo, Jesus acendeu a luz, você acha que a zona começou agora, mas ela só evidencia o que estava a sua vida, sabe? Só que aí às vezes a gente fala, Deus, invade minha escuridão. Vai mostrar, querido, vai mostrar. Quanto mais perto você está de Jesus, mais você vai ver que tem coisa ruim em você ainda. Não é nos outros, é em você. Sabe, quando a gente se aproxima da luz, chega perto de uma dessa aqui, ó. Você enxerga coisa que você fala, meu, eu tinha saído limpinho de casa, mas nem tanto. Enxerguei até uma mancha na minha calça, falei, puxa vida. Mas é a proximidade da luz, a gente precisa disso, mas tem que ter coragem para fazer essa oração. E é discípulo que vai fazer essa oração com coragem, com Deus, faz o que tem que fazer. Mostra se ainda há alguma escuridão em mim, para que haja mudança. E aí outra coisa que eu notei, a gente cantou aqui da fumaça, lembram? Quem já pisou no Santo dos Santos? Eu imagino que quando Moisés estava lá no monte, a Bíblia diz que tinha uma nuvem de glória, relâmpagos e trovões. E o que o povo dizia? Moisés, suba você, fale você com a gente para que a gente não morra. Mas quem entendeu a presença de Deus, entendeu que é discípulo, fala, vamos subir. Ainda que morramos, nós vamos subir. Eu quero estar no meio dessa fumaça aí. E ela pode me esconder, mas eu quero estar no meio dessa fumaça, não importa a consequência. Sabe? Eu fico pensando que talvez foi uma das primeiras festas que aconteceu
Deus fazendo uma festa com Moisés, celebrando, porque teve um homem que subiu para se relacionar com ele, porque esse era o anseio de Deus desde a criação, relâmpagos e trovões e o povo com medo. A gente tem que ter a ousadia para caminhar perto de Deus. E aí a gente falou assim, ó, em outro lugar não sabe viver, né? Mas, querido, assim, ó, vou falar por mim, né? Mas eu entendo que isso tem a ver com discipulado, né? Eu não estou com Jesus porque eu não tenho mais outro jeito de viver ou porque eu não sei viver em outro lugar. É porque hoje eu não quero mais viver em lugar nenhum que não seja a presença dele. Sabe? Porque senão vai ter sempre que tua vida está no estreito, sabe? Parece que Deus vai ter sempre que deixar difícil a sua vida, as coisas sem saída, sem muita opção, porque se você tiver opção, você vai embora. Só que não é sobre ter opção ou não opção, é escolher não ter mais opção. Eu quero servir a Deus, entregar minha vida, viver a vida dele. Isso é uma atitude de um discípulo, porque o resto das pessoas querem as coisas que Deus pode dar, os benefícios que Deus pode trazer, mas viver a sua vida do seu jeito. Aí é multidão, seguidor, e aí vocês já ouviram o Thiago falar sobre isso, a gente tem ouvido a Gil falar sobre isso, e temos falado sobre isso nas nossas Ação House. A gente precisa ser discípulo. Discípulo. E aí, se eu fosse dar um título para a mensagem de hoje, é morrer para viver. Isso é ser discípulo. Quando a gente olha a vida dos caras que a Bíblia cita, então, quem são os discípulos, você vai lendo os evangelhos. Quem já viu The Chosen? Já assistiram The Chosen? Comecinho do The Chosen, tal, Pedro. Claro, a Bíblia não relata isso, mas no The Chosen traz todo um contexto, né, da vida de Pedro. Empenhado financeiramente, estava difícil a vida, né? E aí o irmão encontra Jesus antes e fala, ó, o cara tá aí, tipo assim. E aí, como solução para a vida financeira dele, ele vai pescar a madrugada inteira. Lembram disso? E aí a Bíblia fala disso. Né? A Bíblia fala que ele pescou a noite inteira. E aí você pensa, Pedro, pescador, a vida inteira. Chega o marceneiro, o carpinteiro, Jesus. O cara não pescou nada. E aí Jesus fala assim, ei, faz assim, ó. Querido, eu já pensei, se eu fosse Pedro, eu ia falar, o senhor mexe com madeira, construção, desculpa o desrespeito, mas senhor, quantas vezes que o senhor já pescou? Sei lá, o senhor vive no mar desde quando? Eu ia ser meio arrogante, provavelmente. Né? Ele falou, eu entendo de mar, meu querido. Pô, tô a noite inteira aí, o senhor entende do que de mar? Tá vindo dar pitaco, você não fala? Provavelmente seria a minha reação se eu fosse Pedro. Pedro fala o quê? Sobre a tua palavra, e aí o milagre acontece, né? E aí a loucura na minha cabeça, que eu fico pensando nisso, assim, a loucura. O cara estava com um problema e queria pescar. E aí depois que Jesus falou, a pescaria foi sobrenatural. Só que daí Jesus fala, vem me segue. Ele larga tudo os peixes. Os peixes que seriam a solução provisória para uma situação, provavelmente, como aparece no The Chosen, financeira, ele larga tudo, porque agora ele encontrou alguém para seguir para a eternidade. Sabe? Larga tudo. Você vê, quando a gente lê os evangelhos, você vê algum discípulo falando, só um pouquinho? Espera aí, Jesus. Tem algum relato de um discípulo falando isso? Tem uns caras que falam isso que não é discípulo, lembram disso? Aí deixa eu enterrar não sei quem, deixa eu fazer não sei o que, ele fala, ih. Deixa os mortos enterrarem seus mortos. Mas discípulos, os caras que nós chamamos de discípulos, apóstolos, são os caras que prontamente largaram tudo e foram atrás de Jesus. E aí isso é para a gente analisar nossas vidas. Quando Jesus te chama, pede alguma coisa, você fica enrolando, dando desculpa, ou você vai prontamente? A Bíblia não fala que Abraão era um discípulo, mas eu entendo ele como. Porque demorou lá a promessa, tal. Eu acho que primeiro ele passou pelos estágios da vida, né? Quis dar um jeitinho, ele quis dar jeito, Deus tinha prometido algo, ele quis dar um jeito que estava demorando. E aí, mas quando tem o filho da promessa, tal, né? Quando Jesus, né, Deus fala com ele, vai e sacrifica. Alguém lembra de Abraão falando, Deus, tem certeza? Alguém lembra de Abraão negociando com Deus? Não, só deixa eu passar mais uma semaninha com ele, tal, curtir mais um pouquinho, né?
Alguém lembra disso? Ele argumentando com Deus. A Bíblia fala que ele levantou e foi. Que ele levantou e foi, sabendo que era para sacrificar aquilo que provavelmente ele esperou a vida inteira, que era esse filho. Já pensou se tem coisa que você orou 10 anos, talvez mais anos, e aí Deus te dá? E aí depois Deus te pede. Será que você ia falar, tá bom, Deus, tô indo? Ou você ia ficar argumentando? Porque a resposta, a sua resposta para isso vai dizer se você é discípulo ou qualquer outra coisa. O Arraiz fala numa música, Oração, acho que é o nome da música, ele fala, Deus, me dê somente os bens que de imediato eu possa abandonar. Tem coragem de fazer essa oração? Que de imediato eu possa abandonar. Que nada me prenda, Deus. Sabe? Se Deus pedir o carro hoje, você dá? A casa? As coisas? O filho? E aí? Isso fala o que nós somos diante de Deus. É a nossa resposta que diz. Não é eu que estou falando. É a Bíblia que mostra os exemplos de pessoas que caminharam com Deus. Discípulos prontamente largaram tudo e o seguiram. É isso que fala. Queridos, mas eu queria orar, porque eu notei uma coisa, e eu queria orar sobre isso com vocês. Quem já tentou moldar uma vela seca? Dá certo ou não dá? Quebra ou não quebra? Quebra. Como é que dá para moldar a vela se ela estiver quente? Queridos, eu anotei isso, assim, ó. Tenho alguns dias, tenho orado sobre isso e pensado sobre isso. Nós precisamos do fogo de Deus para que nós sejamos maleáveis, moldáveis diante da sua glória. Porque se não tiver fogo, vai quebrar. A gente precisa do fogo de Deus para ser marcado pelo Espírito Santo de formas que a gente não esteja endurecido, enrijecido, e aí o que era para ser bênção, acaba a gente se atrapalhando e depois ainda reclama que o problema era Deus. Mas é a gente que tem o coração duro e não deixa o fogo dele vir tocar as nossas vidas. Então eu queria que você curvasse a sua cabeça para que a gente orasse sobre isso, amém? Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, por favor, Jesus, nós desesperadamente precisamos do fogo, mas nessa noite, mais do que um desespero, nós desejamos a Tua presença. Nós queremos Você, Jesus, e o Teu fogo queimando os nossos corações, para que nós possamos ser moldados à Tua imagem, à Tua semelhança, conforme o Senhor fez no Éden, Deus. Que haja restauração, Pai, mas que ninguém saia daqui sem o Teu fogo, Deus. Pai, anos atrás, brincando com as crianças, Deus, eu lembro que eu fiz uma oração. Foi, Deus, por favor, vem. E eu não precisei falar nada, eu não precisei orar nada. Aquelas crianças foram tocadas pelo Teu Espírito Santo. Pai, de novo eu clamo, por favor, vem, porque se não for a Tua presença, não tem por que a gente estar aqui, Jesus. É o Senhor que pode mudar as nossas vidas, as nossas mentes, fazer um milagre. Foi o Senhor que nos transportou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Nós amamos a Tua presença, Pai. Manifesta para louvor do Teu nome, em nome de Jesus, Pai. Amém? Deus tem filho, certo? Porque Jesus vem e chama Deus do quê? De Pai. Vocês vão ouvir muitas vezes eu falando sobre isso, né? É o que mudou minha vida. Entender que eu tenho um bom e perfeito Pai. Mas eu fiquei perguntando esses dias, como é que Deus gera outros filhos, se Deus não tem neto? Porque, entendam, e eu não estou dizendo que a ideia, sei lá, o conceito, tem algo de errado. Mas no ser humano tem muita coisa errada. E a gente fez um conceito de paternidade espiritual virar bagunça. Né? A gente
Porque a gente é empolgado, né? A gente pega as coisas e faz virar moda, ao invés de caminhar no discernimento do Espírito, né? E aí, essa paternidade, tem gente que hoje, se eu falar que Deus é pai, não quer nem saber, não quer saber de igreja mais. Não quer saber de alguém falar, vou cuidar da tua vida, ele fala, sai de perto, por favor. Por traumas que passaram por causa dessa verdade, né? Mas Deus é pai, ele pode curar qualquer trauma, qualquer ferida que qualquer pessoa fez. Ele é o Deus do impossível. E não é porque nós fomos feridos que não vamos nos permitir ser curados. Porque é na comunhão que ele traz a cura. Mas nessa loucura eu falei, Deus, o senhor não tem neto, né? Aí eu falo que eu vou ter filhos espirituais, a gente usa esse termo, eu acredito nele. A gente gera pessoas em Cristo. Paulo falava que tinha dores de parto pelos outros. É um homem gerando outras vidas em oração. Mas Deus não tem neto. A gente usa esse termo para a gente se entender, né? Meus filhos espirituais são pessoas que Deus nos dá o cuidado, e glória a Deus por isso, mas ele não tem. Aí eu fiquei pensando, como é que o senhor gera, então, outros filhos? A partir dos filhos. E aí a resposta é discipulado. Por meio do discipulado, Deus gera a vida que tem em mim, na vida do outro. E aí, por meio do discipulado, é que há Cristo em nós. Por isso, para que haja Cristo em nós, tem que ter Cristo em mim. Né? Porque se eu vou discipular outra pessoa sem Cristo, vai ser a vela sem fogo e vai dar errado esse negócio. Vai dar errado. A gente precisa, então, entender que o jeito de Deus gerar a vida dele em outras pessoas é quando nós nos permitimos que a vida dele seja gerada em nós, como filhos, para que por meio do discipulado, só que se eu vou discipular os outros, querido, vou falar, não vem com essa conversinha que você discipula os outros e ninguém discipula você. Isso é mentira do capeta. Ninguém toca teu coração, você quer discipular todo mundo e ninguém fala no teu coração, ninguém discipula a sua vida. Isso é balela, isso é mentira. Que a gente primeiro é discipulado por Cristo, depois é discipulado por pessoas para discipular pessoas. Nosso pastor, tiraram o vídeo, nosso pastor que estava aqui, com certeza é discipulado também pelo Ju. Nas reuniões do presbitério a gente troca isso e toca o coração uns dos outros. Ainda que ele seja pastor, ele não vai falar, ninguém toca no meu coração, já tinha acabado essa igreja, querido. Já tinha acabado. Todos os homens na história da humanidade que eu conheço que fizeram isso, deu errado. Contei para as pessoas, estou assistindo alguns filmes cristãos nesses dias, ou pelo menos sobre histórias cristãs, e aí compartilhei no grupo da igreja, que assisti Em Defesa do Evangelho. Uma benção, filme, achei, nossa, bom demais, baseado numa história real, achei até que tem um livro do cara para vender já, do Lee Strobel. Falei, vou comprar esse livro, já coloquei no carrinho, um dia eu compro. A gente tem um carrinho cheio de coisa lá, né? De vez em quando a gente compra uma ou outra, né? O carrinho tem umas 50, a gente compra de duas em duas, sei lá, né? Mas aí eu estou lendo outro, que é do Movimento Jesus Movement, e que também é baseado numa história real. Agora é Lonnie Frisbee, eu acho que é o nome do cara. Se perdeu no caminho. Se vocês já viram o filme, se não viram agora, já estão sabendo, mas é uma história real, então no Google você já ia ver. O cara, um hippie, chega numa igreja tradicional, o pastor abre as portas, o negócio começa a acontecer, não cabe mais na igreja, a igreja fica meio indignada, não dá para esses caras sentar aí, os caras vêm descalço. Cara, achei demais. O pastor, sei lá, não sei como é que é o nome lá nos Estados Unidos, que parece que é chefe, né, porque ele fala assim, não, nós vamos mandar você embora. Que é tipo profissão, né? Você é contratado e tal. E aí o cara, ele reclama que os hippies vêm descalço, com o pé sujo. O pastor, em vez de não deixar os caras entrar, no outro domingo ele está na porta com uma bacia e uma toalha. Falei, eita Jesus. Falei, é isso aí. E aí lava o pé de todo mundo. Falei, se esse era o problema, nós resolvemos. Agora todo mundo entra com o pé limpo. Ponto. Só que uma hora não cabe mais. E esse cara, esse Lonnie, acho que é Frisbee o sobrenome, começa a fazer muita coisa, cara. Curar e tal, vários sinais e maravilhas acontecendo, não cabe mais naquela igreja, os caras fazem uma tenda grandona assim, e o pastor, no filme ele fala assim, ó, eu achei que em alguns meses a gente ia encher, no primeiro dia tinha gente pro lado de fora, já assim, ó,
E aí as coisas acontecendo. Chega uma hora que esse cara deixa o coração bagunçar. O pastor começa a dar umas direções para ele pede, cara. Ô, você pode pregar lá numa outra igreja? Os caras tão frio, a juventude não quer saber mais. Ele fala, você quer se livrar de mim? Ele fala, você está me mandando para lá que você quer se livrar de mim? Eu já falei, poxa vida, eu estava até feliz com o filme. Eu falei, pô, um desviado. E ele não deixava ninguém falar no coração dele. Você olha no filme que ninguém fala no coração dele, nem a esposa dele. A esposa dele dá umas dicas para ele, a esposa dele vai falar lá com o pastor, falar, dá um tempo para nós, por favor. Só um tempo, a gente precisa de descanso, mas o cara não está nem aí para ninguém. O que acontece? Dá errado. O cara sai com uma mão na frente e outra atrás, porque ele vai para fazer a vontade dele e não o que Deus estava fazendo. Então não tem como. A gente precisa ser discipulado por Cristo, pelos homens, por pessoas, deixar Deus tocar, né? E deixar pessoas tocar o nosso coração. Não estou falando para você deixar qualquer um tocar seu coração, não é sobre isso. Não é para a gente vir aqui na frente, sei lá, e expor tua vida inteira. Mas tem que ter alguém que conhece, sabe das suas necessidades, das suas dificuldades. Porque hoje, nós caminharmos como mesa de presbitério é proteção, cara. Eu lembro quando Paulo fala assim, isso aqui é segurança para vocês. Cara. Eu não canso de repetir as mesmas coisas porque é segurança para vós. Cara, ter gente tocando meu coração hoje, sabendo das minhas dificuldades, é segurança, é proteção, não é um lugar de exposição e vulnerabilidade. Ainda que seja de vulnerabilidade, a gente confundiu que vulnerabilidade é fraqueza, mas não é. É um lugar que gera conexão genuína. Então a gente precisa disso, né? A forma de Deus gerar seres com a sua mesma natureza é gerando filhos, e filhos discipulam os outros para gerar Cristo em nós. Nós geramos o que somos. Lembram? Na criação, Gênesis, Deus vai falando na criação e que cada coisa dê fruto conforme a sua natureza. Cada coisa criada se reproduz conforme a sua própria natureza. Se não for Cristo em nós, nós vamos reproduzir o quê? Que a nossa natureza é carnal, pecaminosa, para não dizer diabólica, né? Então nós carecemos de Cristo para que nós possamos gerar aquilo que nós somos. Filhos. Filhos para Deus. Sei quantos lembram, esses dias o Tiago falou assim, ó, discípulo não tem muita dificuldade para obedecer. E aí eu comecei falando do Abraão, de pessoas, mas sabe por quê que não tem muita dificuldade para obedecer? Que só tem uma opção, pô. Se você é discípulo, só tem uma opção, ou obedece ou obedece. Não tem não. Depois. Quem tem filho aqui sabe que a hora que você fala para o filho assim, ó, vai fazer tal coisa, sei lá, vai tomar banho. Que é a luta, né? Uma vida para entrar, depois não quer sair, mas né? Vai tomar banho. Enquanto o filho não vai, o que ele está fazendo? Desobedecendo. Obediência tardia também é desobediência. E aí a gente, analisando as nossas vidas, se nós somos discípulos, é tipo, que outra opção eu tenho? Não tem outra opção. Não há mais outra opção, porque nós escolhemos fazer a vontade de alguém maior que nós, porque nós oramos. E não é só pela repetição da oração, mas tem um Pai nosso, que é a vontade de quem seja feita? Dele. O reino dele, só que a gente quer outras coisas. A gente quer o reino dele na terra como no céu, sem fazer a vontade dele. Não tem, não dá. Esse processo não existe. É o reino na terra como no céu, quando nós fazemos a vontade dele, do jeito dele. Deus não precisa da nossa sugestão, da nossa opinião, ele precisa do nosso coração obediente. Quando o profeta confronta Saul, ele fala que Deus se agrada mais de obediência do que de sacrifícios. Tem hora que a gente quer se mostrar muito espiritual para Deus, querendo fazer um monte de coisa que Deus não pediu. E Deus fala, querido, só obedece o básico. Eu venho de um contexto, a grande maioria sabe, comunidade terapêutica e tal. Perdi as contas já, uns 15 anos já era, mais ou menos, né? Por aí. Eu lembro que tinha uns irmãos que se empolgava. Começava a ler a Bíblia, o cara ficava muito espiritual, empolgado.
Ele lia que tinha que andar a segunda milha e vinha empolgado, querer fazer as coisas. Querido, você não andou nem a primeira, você quer andar a segunda. Vai se converter. Puxa vida, não respeita processo para nada. Quer fazer um monte de coisa. Às vezes, cara, sério, entenda. Às vezes Deus pensa num espaço da sua casa. Deus mandou você limpar o banheiro. Não importa se você limpar a casa inteira e não obedecer e limpar o banheiro, cara. Pode ficar lindo o resto da casa. Deus falou para você limpar o banheiro, obedece. É isso que discípulo faz, porque faz o que alegra o Pai. Porque Jesus, que é o maior dos exemplos, falou, só faço o que viu o Pai fazer. Nós precisamos caminhar a partir do bom e perfeito exemplo que é Cristo. Você vê Cristo argumentando, a única vez que Deus dá uma argumentada, ele fala, se der, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas vou falar, você já passou por uma luta parecida com aquela? Alguém aqui em Hebreus vai falar, vocês por acaso já suaram sangue? Para a gente vir com essa balela de falar para Jesus, ai, a gente tem uma... Cara, a gente tem umas coisinhas, vamos falar, me perdoe, umas lutinhas miseráveis, cara. E a gente vem falar para Deus, se possível, afaste de mim esse cálice. Nossa, eu vou falar, não é possível, cara. Poxa vida, você fala, nem tem cálice aí, ele deve estar falando. Que cálice, querido, não tem nada aí, você está brigando com a sua alma. Às vezes não é nem o capeta, você que está com crise. Vem falar que é o diabo, às vezes o diabo está lá no canto dele quieto, fala, nem fui eu dessa vez, ele está falando. Nem fui eu, é você que não tem caráter mesmo. Que a gente gosta de falar que é demônio porque demônio expulsa, né? Mas caráter tem que tratar, tem que submeter a um discipulado, a um processo para falar, cara, eu tenho um problema aqui, ó, e não é o capeta, já rolou libertação, já saiu todas as coisas ruins, eu continuo errando aqui, ó. O que é isso? Falha de caráter, personalidade. E não venha falar que esse é teu jeitinho, porque discípulo, filho, é parecido com o pai, e o jeitinho é o jeitinho do pai. E aí a gente submete a nossa personalidade à glória do pai, e ao jeito dele, não ao nosso. Ih, que silêncio, né? Caraca. Vou começar agora, hein? Aleluia. Era só a introdução. Alguns, não sei quantos ouviram, eu mandei umas 2 semanas atrás. Hoje eu mandei 2, né? Aquela música bem assim, né? Nossa, meu caramba, Félix Culpa. Eu falei, Jesus, amado. O dia que eu ouvi aquela música, eu falei, meu Deus. Mas é graça, ele fala queda afortunada, né? Obrigado, Jesus, que eu não aguentei viver sem você. Caí feio, mas isso mostra a tua graça. Nossa, eu chorei pra caramba ouvindo aquela música. Mas eu mandei umas semanas atrás, uma de uma menina chamada Amanda Rodrigues. Não sei quantos conhecem, que é sobre ele. E a música inteira eu gosto, mas tem uma frase que eu anotei aqui que diz assim, ó, se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado um discípulo seu. Não existe nenhum discípulo que viveu do seu jeito. Ela fala, se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, eu nem posso ser chamado discípulo. Eu falei, meu caramba. Essa música, eu conheço ela há alguns anos, mas agora mais ainda tem falado comigo, né? Então, só para a ideia de conceito mesmo, o que a Bíblia fala sobre discipulado no sentido... Vocês me conhecem, gostam da palavra, estudar a palavra lá nos originais. Discipulado, acho que talvez numa forma mais comum, vai ter uma tradução literal do latim, que é literal não, semelhante do latim, que é discípulos, e o que significava? Era dicere, vinha da palavra dicere, que é aprender. Discipulado, então, era aprender. Então, primeiro você tem que reconhecer que você não sabe tudo, né? Que precisa aprender. Converso com a Lu há um tempo que eu falo, o problema das pessoas não é estar errado, é achar que está certo. Já viu? Você está errado, teoricamente você vai admitir, né? Teoricamente, tem gente que ainda teima, né? Mas teoricamente você está errado e fala, puxa, preciso mudar. O problema é quando você acha que está certo e martela achando que está certo. Então, o discípulo primeiro ele reconhece que ele precisa aprender. No grego, vem de uma palavra chamada matetes, que vem de mantano, que também era aprender. A mesma coisa. No grego, no latim, discípulo é o cara que aprende.
O discipulado é aprender. E aí eu vou falar de uma coisa da pedagogia também. Tá aqui as minhas amigas que me ajudam. Uma lá, uma aqui. A Gil não tá, mas ela tá ligada. Mas já falo sobre isso. Aprender. E aí, desde a pedagogia, que vem lá desse momento aqui da Grécia, não é adquirir informação. Aprender é o ato de aprender conhecimento que muda a prática. O ato de aprender de verdade, a origem da palavra, é aprender, é absorver algo que a partir dessa nova informação no meu cérebro, eu vou viver de acordo com ela. Uma criança é tipo, tenho visto a Cecília agora, vários bebês, né? Mas a Cecília parece que quando ela descobriu que tinha o pé, né? Agora a vida mudou, pai. Que ela quer ficar de pé e não fica mais sentada. A gente tenta sentar, você pega ela no colo, vai colocar ela sentada, ela fica assim. Ou senta, filha. Tipo, não vai. É mais fácil deitar ela com a perninha dura. E é simples, é uma nova informação, uma nova conexão neural, que agora ela muda o jeito de fazer as coisas. É isso. Aprender, que tem a ver com discipulado, com ser discípulo, não é adquirir informação. E aí Romanos 12 vai falar que a gente deve ser transformado pela renovação do nosso entendimento. Então, renova a mente, por consequência, muda o comportamento. Na teoria é para ser assim, né? Vamos lá. No hebraico, e aí o termo é mais puxado, digamos assim, talvez vocês já ouviram falar que discípulo no hebraico era talmidim, o talmide. E aí tinha um modelo rabínico, vocês sabem quem era o rabino? Era tipo o mestre, né? O professor, para resumir, né? O rabino, e ele ia ter os talmidim, os meninos. E aí era menino, 12 anos, 13 anos. Porque a gente que é meio bagunçado, né? Que a Bíblia, se você vai ler a Bíblia, tinha rei com 14. A gente que tem uns marmanjos de 40 que não é maduro ainda, né? É só agora, né? Pô, falo síndrome de Peter Pan, né? É puxado. Mas, na lógica bíblica, e lá na cultura judaica, e é mais que eu tenho uns amigos judeus, que eu leio essas coisas, eu fico perguntando para eles. Ei, mas como que é de verdade? Porque na Bíblia está assim, ó, mas eu não consigo visualizar, sabe? Meio que não faz parte da minha cultura, eu preciso entender melhor. E ele fala, cara, que um moleque, teoricamente um moleque com 12 anos, ele já sabe a Torá quase inteira. Por esse processo aqui. Mas saber, mudou alguma coisa? Só saber? Ou caminhar sobre ela? Mas o rabino tinha o talmidim, que não era um aluno de sala de aula. Ele não fechava uma salinha e falava, vamos aqui, vocês 5, vamos fechar aqui, vamos ter aula. Quadro, sei lá, slide, né? Não era sobre isso. O talmidim era alguém que caminhava atrás do rabino o dia inteiro. Come junto, anda junto, faz tudo, quase tudo, né? Tira uns detalhes. Mas quase tudo junto. Imita o modo de viver do rabino. E aí, o termo e o exemplo dado na época é que o talmidim, o discípulo, era alguém que se deixava cobrir com a poeira, a sujeira do mestre. Andava tão pertinho, porque você imagina aquela época, todas as ruas de terra, de sandalinha, e andava tão perto, e né, tão junto o dia inteiro, que andar atrás, porque você sabe que você anda na poeira, levanta a poeira. Né? Tirando, e se está molhado vai ser lama, né? Você vai falar só no dia seco, mas no dia molhado, lama. Mas o fato de andar tão perto do mestre fazia com que ele se permitisse ser sujado pela sujeira do mestre. E aí depois eu vou falar disso, mas é por isso que Jesus vem lavar os pés dos discípulos. Fica com a informação aí. Eu lembro, eu tive algumas pessoas que caminharam discipulando minha vida, mas alguns conheceram
um pastor amigo nosso, né? Nilson, que ele foi meu pastor, não sei se tem esse pastor, mas né? Hoje que atualmente é o Thiago, né? Mas o Nilson foi pastor aqui de alguns de nós e veio aí algum tempo atrás, está morando em Portugal. Mas vou falar para vocês, eu lembro de pouquíssimas pregações dele. Assim, mensagem. Eu sei que ele pregou, sei lá, caminhei com ele pelo menos uns 5 anos. Vivia na casa dele, era isso, vivia na casa dele, ia para cima e para baixo com ele. Vamos junto, vamos. Eu ia, vamos junto, vamos. Mas eu lembro inúmeros exemplos dele expressando o evangelho na vida diária. Vivendo Jesus, assim, ó. Na hora que abasteceu o carro, no posto de gasolina, o jeito que tratava as pessoas. E eu comecei cada vez a admirar mais ele. Eu falava, caraca, velho, é cristão de verdade, né? Não é só lá no culto que ele prega, olha aí, o que ele faz me gerava admiração. E isso fez com que eu quisesse ser parecido com o Cristo que tinha nele. Sabe? É caminhar junto, todo dia. Claro que a gente vive num contexto histórico hoje diferente, vai falar que a pessoa vai... Tem uns irmãos que a gente tem quase falado, vai para casa dormir. Vai para sua casa. Tem uns que sim, mas é esse processo de a gente se permitir. E é isso. É reconhecer na vida de alguém Cristo, e aí essa pessoa é admirável pela prática do evangelho e eu quero caminhar com ela. E aí é saber que vai custar, essa caminhada vai me sujar no meio do rolê aí, vai ser difícil. Mas que não tem outro jeito. Esse é o processo. Discipulado nunca foi sobre acumular informação. É sobre proximidade que gera Cristo em nós. Só que, de novo, lembra? O que a gente tem que ser primeiro? Se antes de discípulo, a gente é filho. João 1,12. Se você não decorou ouvindo eu, decore. Aqueles que creram e o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. A partir disso, filhos geram outros filhos. E aí, de novo, Gênesis, nós geramos a partir da natureza de Cristo em nós. Então, entenda, discipulado não substitui filiação. Ele nasce a partir da filiação. Agora que nós somos filhos e encontramos uma plenitude num perfeito Pai, agora nós podemos gerar. Você entende que biologicamente, a maturidade do desenvolvimento do corpo do ser humano é quando ele consegue gerar outro ser humano. Eu estou falando, e aí não estou falando de outros contextos, né? Não é para virar bagunça. Eu só falo, então com tantos anos já estou maduro. Não. É para as coisas caminhar perto, né? Teoricamente é para o desenvolvimento físico, mental, espiritual, caminhar mais ou menos perto. Tem uns que destoam, né? Mas tudo bem. Cristo também pode e vai restaurar isso, alinhar isso, perfeição, plenitude. Mas então, o que faz a Laura ser parecida comigo e com a Lu? O que faz a Cecília ser parecida com a gente? Esforço? Dar aula para elas? É porque elas vivem com a gente. É semelhança. E aí, caminhar, pensa, com as pessoas que você caminha, você vai ficar parecido. Não tem como. Convivência vai fazer ficar parecido. Tem gente que tem umas piadas que só faz sentido entre eles. Falei esses dias lá na nossa São House, que a gente aqui se conhece, e tem umas coisas que se eu fizer, para eles vai ter graça. Todo mundo vai falar, não sei o que é isso. Por quê? Porque caminha junto pela comunhão e tempo andando junto, algumas coisas vão fazendo sentido e vão gerando proximidade, intimidade, né? Mas antes de tudo, o Thiago está lendo, eu sei que está, que ele me falou. Mas eu lembro que quando ele começou a pregar, eu falei, está lendo, eu sei que está lendo. Eu já meio que reconheci umas coisas do livro. Uma bênção. Tem um cara chamado Samuel Whitfield, que tem o livro dele fala assim, o discipulado começa com contemplação. Sempre as pessoas, todos os livros que eu já vi na vida sobre discipulado, falam sobre formas de discipular. Jeitos e tal, né? Regras, princípios. Eu não estou dizendo que são livros ruins, tá? Pelo menos os que eu li, né, eram bonzinhos, digamos assim, todos. Mas esse cara destoou, assim, ó, fugiu de todos, assim, ó, ele
Fala, discipulado começa com contemplação, porque eu vou gerar no outro aquilo que eu fui fascinado e vi e quis ser parecido. Porque não sei se você entende, mas a adoração faz com que a gente se torne semelhante àquilo que a gente adora. Porque a gente vê tanta beleza e tanta grandeza naquilo que nós adoramos, que nós buscamos nos relacionar, e no relacionamento exaltando aquilo que nós adoramos, nós vamos nos tornando parecidos. Isso serve para qualquer coisa. Você acha que é só com Deus? Pega alguém que tem um ídolo, sei lá, do futebol. Vai ver se os meninos que idolatram o Neymar não é tudo parecido. Cabelinho cortado igual, tatua tudo passa, a passadinha. Cara, porque ele começa a adquirir semelhança àquilo que ele idolatra, àquilo que ele adora. Por isso o discipulado começa com contemplação. Ele fala, cara, porque é primeiro alguém que a gente viu. E aí se nós vimos beleza, alguém digno de ser adorado, idolatrado. Isso é o que a Bíblia fala, quando os anjos viram, os anjos ao redor do trono, e eles falam, santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Só há uma coisa a ser dita, exaltar a beleza dele. E aí nós exaltamos alguém que nós vimos. A adoração é ver alguém e porque ele é algo, nós adoramos. Por isso, vocês vão ouvir eu questionar isso muitas vezes. Eu vejo louvor muitas vezes, parece que fluindo, nós estamos quase voando, e cantamos. Só que se o louvor parar, a gente fica mudo. Eu falo, não é possível. Ou nós não estávamos vendo nada, ou quando parou o som, nós ficamos cegos. Que nós paramos de ver, não é possível. Que você fala, nós estamos contemplando a Deus porque tinha uma entonação, alguma coisa mexendo com a sua alma. Só que aí quando parou de tocar, você deixou de ver. Não é possível, cara. Você imagina, eu falei esses dias com a galera também, se não tivesse música no culto, você não ia abrir a boca para falar nada para Deus, você não adora. Você ainda não entendeu o que é adoração. Porque parece que tem que ficar alguém falando o que você vai falar, você é um papagaio gospel. Me perdoe. Mas é reprodução de alguém que viu, porque daí eu creio que alguém está vendo, por favor, cara. Alguém que fez algumas canções. Falando sobre a história da igreja, esses dias nós falamos que tem um autor cristão chamado A.W. Tozer, ele fala que todo cristão devia, no mínimo, ler a harpa cristã. Ele mesmo fala uma coisa, mesmo que não haja tanto ritmo, parece que as músicas são meio sem ritmo, né? Para a nossa cultura, né? Essa é uma questão. Parece que são meio sem ritmo. Ele fala todas elas foram construídas e escritas a partir de profunda devoção, profundas experiências com Deus. Eu brinquei, o Teles não está aí hoje, mas ele me mandou um grupo que canta em hebraico. Daí o salmo fica bonito de cantar, agora a gente vai cantar, o salmo fica horrível, cara. Você fala, mas esse cara era músico mesmo? Será? Que a gente lê que era, né, os caras escreveram salmos. Por quê? Porque naquela língua, naquele contexto, ficava maravilhoso. Só que eles escreveram a partir de experiências. Você já fez alguma música, um verso para Deus? Não precisa ser músico, precisa ser filho, adorador, que viu Deus e tem alguma coisa para você declarar para Ele, cara. Pelo amor de Deus, cara. Cara, isso é tão natural do ser humano que a gente vê a lua bonita, a gente quer falar para todo mundo. Você vê a lua bonita, quer tirar foto com o celular e mostrar para os outros. Fica uma lâmpada, parece um negócio horrível. Né? Mas não faz isso, todo ser humano. Quando ele vê uma coisa bonita, ele quer que quem está perto contemple também. Eu me pergunto se é que nós estamos contemplando Deus de verdade. E nós não abrimos a boca para falar. Não tem uma palavra bonita. Nada. Será que nós estamos vendo Deus ou alguém está vendo e ajudando a gente a cantar? Que daí a gente vai no embalo. A gente precisa contemplar Deus para a partir da imagem dele nós adorarmos a Deus e aí sim nos tornarmos semelhantes a ele. Para semelhantes a ele gerarmos outros filhos semelhantes a ele. Não tem outro caminho. E se a gente não aprender a fazer isso aqui, não tem o que fazer quando ele voltar, cara. Eu fico perguntando o que é que nós vamos fazer quando Deus voltar em sua plenitude, se nós não achamos graça em adorar a Deus agora. Vai fazer o quê, cara? Você acha que vai ter ministério para você ficar fazendo coisa, alguém te colocando em escala? Cara, tem gente que só vem no culto se estiver na escala, me perdoem. Mas não é possível que isso é adoração, isso é expressão do nosso discipulado. E nem devia pedir perdão, porque
A gente precisa melhorar. Imagina, vão ter que colocar você na escala até 2030. Não, cara, a gente faz porque Deus tocou nossas vidas, a gente é transformado por causa dele, ele nos alcançou, ele nos achou, a gente começa a caminhar sobre essa verdade. E aí você acha graça em caminhar com os crentes. A gente acha legal andar com os crentes porque a gente fica mais parecido. É gente que ajuda a gente nas nossas fraquezas. A gente começa a melhorar. Porque tem Cristo no irmão, tem Cristo na irmã, tem Cristo no outro. Aí Cristo em nós é a esperança da glória. É em nós, não é Cristo em você, querido. É Cristo em nós, que é a esperança. Gerado em nós, porque ele vai buscar uma noiva, a expressão de um corpo. Sabe, a gente faz porque quer ver o pai feliz, sabe? Cara, a Laura vem com uns desenhos, eu tenho um dela que eu vou colocar num quadrinho. Ela fica fazendo desenho para mim. E, cara, eu acho demais. Eu falei ontem, sexta, que no cartãozinho do Dia dos Pais, para mim, ela falou, obrigado porque o Senhor me ajudou a conhecer Jesus. Nossa, aquilo me quebrou. Falei, Jesus, se eu tiver sucesso nessa missão, valeu a pena. Que eu quero que ela tenha outras referências, outros pastores. Ela admira demais o tio Ju. Ela foi se batizar e pediu pro Ju estar junto. Me ajuda a treinar, lembra disso? Ela gosta de vocês, cara. Ela admira alguns homens dessa igreja e glória a Deus por isso. Mas eu vou pastorear minha filha. Essa é a minha responsabilidade, porque eu quero ver Cristo. Quero ver Cristo e ver beleza em Cristo. E que um dia ela veja essa beleza. Não a beleza que eu estou vendo, mas a beleza que ela vai contemplar no encontro com Ele, sabe? Já deve ver mais que eu, acho. Nossa, ela é forte. É mais fácil ela ver do que eu, às vezes. Que fala, meu Deus, ela me quebra. Nossa, ela me quebra. Mas então, discipulado não é transmissão de informação. A gente contempla a Deus. E a partir dessa adoração que nós vamos nos tornando cada dia mais semelhantes a Ele, nós agora geramos vida de Deus nos outros. Só que você já viu contemplação acontecer de longe? Você imagina Sermão do Monte? Pensa comigo. Diz que tinha muita gente, né? Muita gente. Você imagina quem é o cara sentado no pé de Jesus fazendo um quadro? E você imagina lá no fundo alguém fazendo um quadro? Quem quer ter uma imagem melhor? Não tem como. Se você quer a imagem de Cristo e transmitir a imagem de Cristo, tem que estar pertinho. Tem essa conversa de estar longe. Não, eu gosto de admirar Jesus de longe, que daí não tem tanto risco, né? Os caras falam. É tipo os caras que falavam, fala você, Moisés, com a gente. Não, Deus. Eu mantenho uma distância segura. Não existe. Não existe isso. Contemplação não acontece de longe. Pensa, de longe, vamos lá. Pensa o cara no The Chosen, tá o Mateus anotando tudo, lembra disso? Anotando tudo. De pertinho. Você pensa o cara lá no fundo, fazendo anotação. Ia ser um evangelho bagunçado, né? É tipo o telefone sem fio. Imagina, Jesus falava um negócio aqui, eu acho que lá atrás, o que ele falou? Misericórdia, você imagina a bagunça. Não existe essa coisa de semelhança, discipulado de longe. Não tem, contemplação é de perto. Você imagina o risco que é. Porque de longe você não ouve direito, não enxerga direito e não tem como conhecer alguém de longe. Não tem. Cara, eu fui no Museu do Olho, estou fazendo um trabalho com uma ONG que eu acompanho, e aí tem uma exposição sobre inteligência artificial no Museu do Olho. E aí diz que as coisas todas que estão naquela exposição têm a ver com inteligência artificial. Eu fiquei olhando um quadro, o cara falou, esse quadro aqui é o que mais chama atenção. Eu fiquei olhando, falei, caraca, mas não é possível que foi um robô, sei lá, que fez. Fiquei. Daí ele veio falar o que foi. Ele falou, não, o negócio não é que foi um robô que fez, que foi a inteligência artificial, tipo o ChatGPT e tal, que fez. Olha o nível do ser humano. Eu falei, não, cara. Diz que a menina que fez o quadro, ela fez, né? Pintou mesmo. É uma tela de verdade, ela pintou com tinta e tal. Foi uma pessoa que fez. Mas olha a loucura. A menina namorou
com a inteligência artificial 3 anos de namorou. Não sei como é que isso é possível, né? Esse termo não existe, né, cara? Mas diz que ela namorou com a inteligência artificial por 3 anos e o quadro é que a inteligência artificial sonhou com ela e contou. Eu falei, não, cara. Falei, não. Falei, Jesus, volta logo. Falei, caraca, eu falei, não, eu fiquei em choque. Eu falei, não é possível, cara. Você acha que tem como? A gente, não é possível, cara. Mas a gente ri do tamanho que é absurdo isso, mas a gente faz a mesma coisa. Muitas vezes. Quer se relacionar com uma imagem que nós criamos de Deus, não com o Deus verdadeiro, e que o nome disso é idolatria. Você criou um Deus à tua imagem, à tua semelhança, porque ele é aceitável para você, é mansinho. Ainda que ele é manso e humilde, mas a gente confundiu mansidão de Jesus. O Jesus manso é o que virou a mesa, você fica pensando. Não brinca? A gente faz isso, a gente criou algo que nós gostamos de nos relacionar de uma forma confortável, e aí a gente chama isso de relacionamento e intimidade, e está dizendo que está gerando algo. É tipo a dor que diz que teve sonho. Imagina o ChatGPT falando assim, sonhei com você, e olha a imagem, fala, sai fora, Satanás. Falei, sai maluco. Só que a gente faz isso, cara. A gente criou algo que é de acordo com o que nós achamos que Deus é. Tem uma frase que diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança e que o homem retribuiu o favor, né? É pesado isso aí. A gente não é engraçado, né? Tipo, é pesado. Nós retribuímos o favor, criamos Deus à nossa imagem, à nossa semelhança, que é mais confortável, né? Eu brinco que nós gostamos de Davi, né? Homem segundo o coração de Deus, aleluia. Eita, lasqueira. Bênção pra caramba, Davi. Porque diz isso, a Bíblia fala que ele, Davi, você sabe quem é Davi. É homem segundo o coração de Deus. A gente fala, então, o cara era assassino, tal, adúltero, deu várias mancadas, eu nem dou tanto assim, você fala. Daí eu também posso ser chamado segundo o coração de Deus, só que a régua agora é Cristo, não é Davi. Ele levou o padrão, não venha com essa conversa. Você quer um Deus tipo Davi, você faz uma estatueta de Davi e no final nós conversamos. Agora Cristo não faz estatueta e aí a gente adora ele e no final nós conversamos. Querido, multidão fica à distância, ouve mal, enxerga ruim. Mas discípulo busca proximidade porque ouve bem, mesmo que essa proximidade custe. Caminhar colado suja, mas essa sujeira diária que anda perto bastante para pegar a poeira do caminho do mestre. Ser discípulo é caminhar tão perto que custe tudo. E ainda assim se permitir ter os pés lavados por ele. E aí de novo, falei, lembra disso? Jesus lavou os pés dos discípulos. Aí quando ele vai lavar, vocês lembram do episódio? Jesus vai lavar. Aí Pedro fala, não, Jesus. Não, tá maluco? Não, de jeito nenhum. O que Jesus fala, vocês lembram? Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí ele já fala, lava tudo então, né? Pode banhar tudo, então, né? Querido, é se permitir ter a sujeira diária da tua vida. A gente acumula sujeira todo dia, toda hora, nesse caminhar. Mas é permitir que nossos pés sejam lavados. É uma atitude de um discípulo, porque é Jesus que disse, se você não deixar eu lavar, você não tem parte comigo. Se Jesus fez isso, o processo nosso é de caminhar na mesma semelhança, fazer as mesmas coisas. E não estou falando para a gente ficar lavando o pé de todo mundo todo domingo. A gente já fez, eu lembro num retiro a gente fez, Deus quebrou tudo, foi uma experiência de uma questão pontual para aquele dia, e que o culto começou às 10 da manhã, foi acabar 1 hora da tarde e a gente tudo chorando. Mas é essa simbologia da gente caminhar uns com os outros e falar, cara, vamos se ajudar aqui, deixa eu lavar teu pé, tem uma sujeira aí, a gente se ajuda e você permitir, porque vamos falar, quem que gosta de ficar mostrando pés? Parece que é um negócio mais... Tem umas loucuras aí que acontecem, né? Hoje em dia, e tem gente que gosta do pé dos outros, né? Negócio estranho também, né?
O ser humano é fora da curva, né? Mas não é uma coisa que a gente é cheio de calo, sei lá, é um negócio que a gente não fica dando na mão dos outros, então, para lavar. Mas o discipulado é falar, é isso. Tem algo que talvez você se envergonhe, cara. Tem algo que você não gosta de ficar mostrando para os outros, mas tem que ter alguém que vê isso, sabe dessa vergonha, sabe do detalhe do teu pé, do calo que tem no lado direito, sei lá, os detalhes da tua vida para ajudar você a limpar, para ajudar você nesse processo de purificação e santificação até que Jesus venha. E aí, voltando ao fogo da vela lá do começo, o discípulo faz isso, né? Eu creio muito nisso, assim, do que eu tenho lido de toda a história da Bíblia, né? São pessoas que se permitiram ser incendiadas por amor a Jesus. Tem um cara, Brennan Manning, vocês já ouviram falar, um autor? Ele fala assim, se você não queima de amor por Jesus, você não sabe quem Ele é. Aí você fala, uau, estranho. Ele fala porque muitos de nós viveram uma vida fria muito tempo. E aí você chega perto do fogo e acha que esse calorzinho é Cristo. Não é. Só que você se contenta com o calorzinho, porque perto da frieza que era a tua vida, só esquentar um pouquinho você acha que está bom. Só que viver Cristo é se jogar na fogueira. Não é ficar esquentando no lugar cômodo e confortável em volta. É o cara que se permite se queimar por inteiro no fogo do Espírito Santo. E ele fala, se você não queima, você não sabe quem Ele é. Você pode ter sentido o calor dele, você pode ter tido uma diferença aí, um esquentar na sua vida, mas se você não queima de amor por Jesus, você precisa se jogar nessa chama para saber quem Ele é de verdade. E aí, 2 Coríntios 12:15, Paulo fala assim, ó, de boa vontade me gasto e me deixo gastar. Inteiro, não tem parte nenhuma, inteiro. Eu me gasto e me deixo gastar. Ele fala, por amor de vocês, pelos outros, porque ele sabia que agora tinha Cristo nele, e para gerar Cristo no outro, ele falou, vou me gastar, me deixar gastar por amor a vocês. É o cara, vou me queimar inteiro, não vai ter parte nenhuma que vai ficar, não vai ter nada de confortável, vai ser uma entrega inteira. Seguidores de multidão, que eu diria que são os que gostam do calorzinho, de um lugar confortável, só que fala, se queimar é muito, né? Puxa, deixa nós aqui, ó. Já tá bom, né, isso? Eu estava num lugar muito ruim, agora estou no menos ruim, tá tudo bem. E, cara, talvez tenha pessoas que vão se contentar com isso, mas a Bíblia fala de homens que a vida inteira, sem reserva, sem plano B, sem nada, é Cristo ou é Cristo. Não tem outro jeito, não tem outro plano, sabe? Quem tem a vontade própria intacta, para mim, olhando o exemplo de todos os discípulos e homens que viveram a verdade do Evangelho nas Escrituras, eu não conheço nenhum deles que teve a vontade própria, o seu desejo reservado. Eu falei, não, você eu vou deixar. Você, tudo bem, vou deixar passar. Todos eles negaram a sua própria vontade e viveram a vontade de Deus. Vontade própria intacta é sinal que eu estou sentindo só o calor à distância. Não queimando dentro do fogo. E aí você fala, meu Deus, Du, é só morrer, né? É largar a minha vida, é morrer, é não ter vontade própria, é nem o calo do meu pé e ficar escondido. Esse negócio aí meio extremo, extravagante. Vamos falar, Jesus foi mais ou menos ou foi extravagante? Você pensa, Jesus morno? Mais ou menos. Se a oração do passa de mim esse cálice, se ele falasse, eu vou deixar quieto esse cálice, vou fazer minha vontade, não estava aqui. Se ele negocia do jeito que talvez gostaria, e não tem nem a ver com medo da cruz, igual as pessoas acham, né? Tem a ver com não querer ficar um segundo sequer desconectado da presença. Nosso Cristo não queria ficar um minuto, um segundo sequer desconectado do Pai. Não é sobre medo da cruz, não quero levar surra, não é sobre isso. Quando ele fala, faz de mim esse cálice, é Deus, nós estamos desde a eternidade conectados em toda a plenitude, em unidade, a Santa Trindade conectada, nunca houve desconexão.
E ele sabe que na cruz ia ter um momentinho. E aí ele fala: Pai, por que me abandonaste? Porque o pecado da humanidade inteiro estava sobre ele. Ele não queria passar por isso, é isso que ele falou. Mas se ele negociasse com Deus e não fizesse do jeito que Deus queria, a gente nem estava aqui, querido. Mas por que custa tudo, então? Por que vale a pena? Porque ele se entregou por inteiro. E agora, por que vale a pena se deixar consumir? Por que vale a pena entregar a vida inteira? Por que vale a pena se jogar nesse fogo? Porque a Bíblia fala que o que se ganha é maior de tudo aquilo que se renuncia. Vou ler alguns versículos com vocês, a gente está caminhando para o fim, tá? Jesus. Filipenses 3:8. Olha o que Paulo diz. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. Olha aí, a galera é boa, né? Como esterco, como nada. E aí pensa alguém que tinha bastante coisa, não era um cara que não tinha nada. Paulo não é um cara que não tinha nada. Não tinha títulos, não tinha dinheiro, não tinha... Paulo é o cara que... Ó. E ele fala, tudo, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como esterco para ganhar Cristo. Ele é o cara que ele fala assim, essa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso de glória que há de vir. Se alguém passou tribulação na Bíblia, é Paulo, querido. Eu acho que é ele, Jó e os que estão nesse nível aí de tribulação. Aí é nós de novo. Uns probleminha, a gente já está negando Jesus já. Então é uma luta que a gente já balança já. Pior que a gente tem umas lutas que da gente é metido, né? Fala, Jesus, mas eu oro, mas eu jejuo. Por quê? A gente acha que tem que ganhar um prêmio de fazer o certo. A gente quer um troféu porque fez o mínimo. E aí vem falar de segunda milha, né? Fala, vixe. Discípulo abre mão, não apesar do que perde, mas porque viu algo que faz o resto parecer nada. Por que vale a pena? Porque a única forma de ser plenamente conhecido e conhecer. João 10. (14:15) vou ler. Jesus disse assim, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Se Jesus é o nosso exemplo e o único exemplo é o cara que deu a vida, será que tem como a gente viver o Evangelho discipulado sem entregar a vida? Ou só parte dela? Essa intimidade que ele ora, essa intimidade que há entre o Pai, ele fala, eu sou conhecido. Para quem não sabe, para quem já sabe, eu ouvi de novo, mas para quem não sabe, quando a Bíblia fala de conhecer, a Bíblia está falando de intimidade. Era o auge da relação sexual, a intimidade máxima entre um homem e uma mulher, a Bíblia usa esse termo para... E Abraão conheceu Sara. Esse termo que ele fala, eu conheço o Pai, e as minhas ovelhas elas são conhecidas, elas me conhecem, é auge da intimidade. Quando a gente fala assim, conhecereis a verdade vos libertará. Não é sobre saber a verdade, é sobre ter intimidade com a verdade que é Cristo. Não é informação.
gente continua no 15. Não, João 15. Continua em João, mas João 15. Por que vale a pena? Porque a única vida que gera vida é a de Cristo em nós. Vocês lembram a pregação da pastora Gil semana passada? É conectado na videira, que você tem a vida da videira. Tem outro jeito? Já viu? Vamos pensar agora, vamos pensar. Pensa uma planta conectada na outra, 5 metros de distância. Só se for maracujá, sei lá, né? Que senão é mentira. Ah, tá um plantou aqui, daí a gente plantou outra planta lá, não sei onde. Vem falar que você está conectado na mesma, é mentira. Não existe. Conectado na videira está ali, ó, juntinho. Conectado na videira, João 10, não, João 8, desculpa. João 15, 8, desculpa. João 15, 8. Ele fala assim, ó, dá para ler o 7 ainda. Ele fala, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirei o que quiseres e será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Dar fruto é resultado de permanecer conectado na videira que é Cristo. Não é esforço. Filhos geram filhos, discípulos geram discípulos. Olha o que ele diz, vida vivida à distância é estéril por definição. Sem semelhança não tem o que transmitir. E o fruto não é prêmio de consolação, o fruto é prova de que a vida flui em você. Uma árvore não faz força para dar fruto. Uma árvore está conectada numa raiz, numa terra saudável e por sua natureza ela dá fruto. Essa é uma conversa também que tem gente que fala assim, eu não vou discipular ninguém, porque eu não sou do ministério tal. Querido, filho de Deus gera outros filhos para Deus. Ele falou, ide fazer discípulos, não era para a galera do ministério de evangelismo que ele falou isso. Vão e façam discípulos, era para os discípulos. Façam discípulos de todas as nações. É um chamado a todo cristão. Aí se vai ser um, se vai ser um monte, aí é você e Deus. Mas se não tiver ninguém, tem uma coisa errada. Porque fruto é resultado de alguém que está conectado numa terra frutífera, numa terra que tem nutrientes, conectado na videira. Você acha que Jesus é a videira, ele fala, eu sou a videira, você acha que não é saudável? Quando Jesus fala que aquele que estando em mim não der fruto, eu chegava a achar isso absurdo. Você fala, como é que pode, né? Está conectado em Cristo e não dá fruto. É o que você faz com o que você recebe. Qual é a resposta que você dá àquilo que você recebe da raiz, da videira verdadeira? Se você não faz nada, você volta a ser aquele mar morto que não compartilha com ninguém. Vira um obeso espiritual que não faz nada. Não gera vida. E aí por quê que vale a pena? Mateus, capítulo 16. Gusto, se quiser, já vindo, falta um parágrafo para terminar. E eu queria convocar vocês para a gente orar juntos no final, tá? Mateus 16, 25. Por que ser discípulo, se deixar queimar, entregar a vida inteira, vale a pena? Porque ele fala assim, ó, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Agora, quem perder a vida por amor a mim, achá-la-á. Porque perder a vida em Cristo, porque se jogar nessa fogueira santa, porque se entregar por inteiro, é o único jeito de você ter vida. Queridos, eu gastei uns 15 anos a mais da minha vida. Dos 13 anos, 11, mais ou menos, vamos arredondar, dos 13 aos 25, 26 anos eu usei droga, e todos os tipos de droga que você pensar. Tudo quanto é coisa errada que tinha, eu queria. Eu estava buscando encontrar a minha vida em algum lugar, porque eu tinha um vazio gigantesco, um buraco imenso. Eu estava buscando encontrar a vida. Estava procurando um lugar errado, estava.
mas eu estava querendo vida. Mas um dia eu fui encontrado por Cristo. Não fui eu que encontrei, cara. Não fui eu que aceitei, cara. Um dia ele me achou, cara. Um dia ele me achou, cara. E aí eu li isso, ele falou, aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. E aí quando eu decidi entregar minha vida inteira, falei, se Jesus é o exemplo, me ajuda a cumprir inteiramente, chegar no fim da minha vida e poder falar como Jesus, está consumado, eu fiz tudo o que o Senhor esperava de mim, eu entreguei tudo que tinha para entregar, Deus. Ele falou, tua vida estava escondida em mim, e nele eu encontrei vida e abundância. Nele eu encontrei vida de verdade, não tinha nada a ver com a vida que eu achava que era lá atrás. Vale a pena, querido, vale a pena gastar a vida inteira, cara. 100 anos talvez, se a gente viver muito, para passar a eternidade com Ele, que é a plenitude da vida. Aí sim a gente vai poder falar leve e momentânea tribulação, porque é um peso de glória que vai valer a pena, cara. Tem uma música bem antiga que ele diz assim, ó, quando o dia chegar eu cantarei, Senhor, valeu a pena. Querido, já valeu a pena pra mim. Querido, eu não queria comprar uma bicicleta, eu não queria saber de viver amanhã, cara. Eu não tinha perspectiva de vida nenhuma. Eu já tentei acabar com a minha vida e não consegui, graças a Deus. Mas já valeu ter família. Cara, sabe, e não é sobre ter 2 filhas, uma esposa maravilhosa, não. É sobre ser templo do Espírito Santo, cara. Cara, ninguém queria chegar perto de mim, as pessoas se afastavam. As pessoas fechavam o vidro do carro, não queria nem conversar comigo, querido. E aí eu descubro um Deus que ele fala, eu vou morar dentro de você. Eu quero ser a habitação de Cristo até Ele voltar. Valeu a pena, já valeu a pena. Eu quero que Cristo possa olhar para a minha vida no fim de todas as coisas e saber que Ele recebeu a recompensa pelo seu sacrifício. Querido, não é sobre acusação, não é sobre peso, mas eu queria que cada um de nós que reconhece que ainda não entregou a vida inteira para Ele, que ainda não entregou na medida que Ele entregou, na mesma medida, correspondendo a esse grande, majestoso amor. Vamos orar, pelo amor de Jesus Cristo. Vamos orar, vem aqui na frente, vamos se prostrar diante dEle e vamos adorar esse Deus que é digno de todas as coisas. Davi, minha alma cantar pra ti. Querido, que você não espere a gente conduzir algo, mas você seja conduzido pelo Espírito Santo. Se tem que se ajoelhar, ajoelha. Se tem que deitar, deita, se joga. Mas é você demonstrando, Deus, eu quero mais do Senhor, mas eu sei que eu preciso entregar mais de mim. Eu quero a tua vida em mim, mas eu vou entregar a minha vida por inteiro. Eu não quero reserva nenhuma, eu não quero plano B, eu não quero manter nada que seja meu, eu quero tudo que seja teu. Beira do caminho